Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, sexta-feira, quase vésperas da grande festa da igreja, domingo, dia do Divino Espírito Santo, dia de Pentecostes, dia da igreja. A igreja, ela pede que nós, essa vida da própria igreja, se prepare para que o Divino Espírito Santo possa mais uma vez dar vida, dar impulso, fazer ir adiante e realizar transformações na igreja, no mundo, na sociedade. Isso foi Pentecostes um dia. Isto foi o início que a igreja teve e que não pode parar no seu início. Não. A igreja continua como no seu início, hoje, eu diria até com mais força ainda, anunciando o que Jesus realizou. Vocês viram na primeira leitura? Paulo, diante de autoridades, diante de um juiz romano, Festo, sendo condenado porque falava uma doutrina estranha, falava do tal de Jesus e mais ainda, dizia que ele estava vivo. É isso. É o que a igreja prega. A igreja prega a vida. E a vida da igreja é Jesus Cristo. A vida da igreja é o que Ele realiza em mim, em você, numa criança, num jovem, num idoso, num velhinho. O Espírito Santo de Deus é que torna viva esta igreja de Jesus Cristo. Então nós estamos a 2 dias de Pentecostes. Por isso que eu me vesti de vermelho. Porque nessa semana, vocês mesmos sabem, na nossa paróquia, estamos fazendo uma semana de missas, todas as noites, de preparação como comunidade para o Pentecostes, onde nós estamos rezando pela nossa comunidade, para que seja um dia de vento, de ar, ou de ar novo na nossa própria comunidade, como Igreja de Jesus Cristo. Eu, quando li o Evangelho de hoje, já há mais dias, eu pensei assim: o Evangelho de hoje, que fala o testemunho, a profissão de fé de Pedro, diante dessas 3 perguntas de Jesus, e que são perguntas hoje ainda feitas a cada um de nós. Cada um pode escutar o seu nome no nome de Pedro. João, tu me amas? Nivaldo, tu me amas? Cada um deve escutar essa pergunta. E cada um de nós é chamado a dar uma resposta. Não sei que resposta você daria a cada uma dessas perguntas. Não sei bem o que eu também daria como resposta a essas perguntas. Porém, Pedro foi categórico em demonstrar o seu amor a Jesus Cristo. Este Jesus Cristo que ele negou também por 3 vezes diante daquelas mulheres a caminho do Calvário. Esse mesmo Pedro hoje, com muita humildade, ele diz: Senhor, tu sabes tudo. Então, não me pergunta mais, eu te amo. Meus queridos irmãos, esta resposta é a resposta da igreja, a resposta de cada um de nós, e que nós temos que ter
que tenha a graça, que tenhamos a graça, nós devemos ter essa mesma humildade de Pedro, essa mesma vontade de dizer como Pedro diz: mas Senhor, mais uma vez tu me perguntas, tu sabes que eu te amo, já disse. Porém, que seja essa nossa sinceridade uma verdade. Pedro foi fiel, e como diz o texto do Evangelho, foi fiel até o fim da sua vida, e fim de vida semelhante ao de Jesus, né? Pedro foi crucificado. Pedro foi crucificado. Pedro deu a sua vida como o Cristo deu, até o fim na cruz. Não sei, meus queridos irmãos e irmãs, se esse é o fim, digamos assim, é a glória para você, para mim, para quem quer que seja, mas que nós possamos dizer: Senhor, eu te amo. E se nós dissermos: Senhor, eu te amo, Ele mesmo vai nos dar força para amá-lo. Nós não vamos amar a Jesus Cristo por força própria, não, jamais. Nós podemos amar até uns dias, até enquanto as coisas forem fáceis, até que tudo for azul, né, como se diz. Porque depois que as coisas se tornam cinzentas, para não falar logo negras, aí a gente sente a fragilidade humana. Então é importante esta força de Deus em nós, como ela estava em Pedro, como ela está na igreja, que hoje continua a mesma missão de Pedro e de Paulo. E eu pensei, meus queridos irmãos e irmãs, dizer para vocês um pensamento em preparação do domingo. Se vocês puderem domingo ir à missa, vão. Não sei qual comunidade em si que vocês frequentam, da qual fazem parte, mas se puderem, vão. É o seu dia, domingo. É o dia em que nós devemos cantar parabéns para você, igreja. Sim. E se você quiser, de modo não apenas afetivo, mas com fé, faça um bolinho lá em casa, né? Compre uma cuca, faça algo diferente e diga para os seus filhos, para os familiares: hoje nós temos uma festa que é nossa, é a festa da igreja. Por isso nós vamos comer um pedacinho de doce e vamos brindar a igreja. Sim, porque a festa é sua e a festa é minha, é a festa nossa. É o aniversário da igreja. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, um pensamento que, lendo de um dos documentos importantes da igreja, que é a igreja no mundo de hoje, onde o Papa Paulo VI diz uma grande verdade que eu gostaria de lembrar a vocês, sobretudo porque vocês aqui se reúnem, aqui vocês se encontram, aqui vocês vêm com muita fé, com muita vontade de encontrar paz, de encontrar as bênçãos e as graças do Divino Espírito Santo. Vocês vêm a este local com abertura de coração para receber este impulso, esta força que seu Espírito, ou que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, realmente seja força para vocês. E dizia o Papa Paulo VI: o Espírito Santo habita na igreja, ou habita a igreja, e nos corações dos fiéis, como num templo. Por isso que a igreja é um lugar sagrado, por isso que a igreja é um lugar de respeito, por isso que a igreja é um lugar de paz. Eu acho lindo
Quando eu estou num determinado lugar, no Brasil, por onde eu viajo, que você entra na igreja e você encontra alguém ajoelhado, sozinho, rezando. Ou você vê pessoas entrarem, né, se ajoelham, rezam. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos, minhas irmãs. A igreja jamais deixará de ser o lugar onde nós encontramos aquilo que nós buscamos, força para ir adiante. É como eu conheci um amigo que dizia o seguinte: Padre Nivaldo, todo dia de manhã, quando eu levo as crianças para a escola, eu e as crianças, antes de tudo, paramos na igreja e pedimos a força de Deus para aquele dia. Interessante. Lindo. Eu dizia: que exemplo você está dando para os seus filhos? Que os seus filhos cresçam, se tornem jovens, maduros, se casem, constituam famílias e levem esses valores da fé também para a vida que eles vão construir. A igreja é o templo de Deus. E esse templo de Deus acaba também sendo o nosso coração, nós sabemos disso. No dia do batismo, em cada missa que nós assistimos e comungamos, no dia da nossa crisma, nós nos tornamos muito vivamente templos do Espírito Santo. Por isso diz o Papa, o Espírito Santo habita também nos nossos corações como num templo. E nós sabemos que a vida humana é sagrada. Diz ele, o Espírito Santo introduz a igreja na verdade inteira. E a verdade inteira é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando prometeu o Espírito Santo, ele mesmo disse: eu vos enviarei o Espírito da verdade. Ele vos ensinará e vos recordará tudo o que eu vos ensinei. E é esse o grande papel do Espírito Santo na igreja, né? Continuar tornando a igreja de Jesus esta verdade plena. O Espírito Santo introduz a igreja na verdade inteira e une-a na comunhão e no ministério. Coisa linda. Comunhão, nós estamos aqui numa comum união no Espírito de Deus. Nós estamos aqui, cada um, com ministérios, com dons. Dom de falar, dom de sorrir, dom de pedir tantas coisas boas para o irmão. Quantos e quantos talentos você sabe que tem? E é importante que nós peçamos que o Divino Espírito Santo nos dê cada vez mais essa consciência de que nós somos chamados a um serviço na igreja, a um ministério. Ministério é serviço. E cada um de nós tem, de modo mais acentuado, de um modo menos acentuado. Ministério é serviço. Os nossos políticos, o ministro da, são pessoas que estão a serviço do povo brasileiro. Note bem, são ministros. E nós também na igreja temos ministros.